Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que se algum extraterrestre chegasse hoje ao Parlamento e assistisse às discussões que temos, ia ficar convencido que Portugal é o único país do mundo que não foi afetado pela pandemia. E, infelizmente, não é assim. Portugal foi, sim, afetado pela pandemia. E num momento como este é preciso saber escolher prioridades. E as prioridades aqui têm que ser as pessoas, a economia, os trabalhadores e as empresas que foram forçados a parar por força da pandemia. E não deixa de ser extraordinário que nós estejamos a discutir num momento em que para o Governo parece ser bastante mais prioritário fazer transferências para o novo banco do que fazer transferências para estas pessoas, para a economia e para as empresas. E eu explico. Nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer aqui que para o novo banco era preciso cumprir os contratos. O princípio é de que os contratos são para cumprir. E eu só posso lamentar que para as empresas, para os trabalhadores e para as pessoas que esperam e desesperam para que o Governo cumpra o prometido, já não foi prioridade que o Governo contratasse aquilo que tinha prometido. E é bom lembrar aqui que estas empresas e estes trabalhadores precisam de apoio não porque tenham gerido mal, não porque tenham trabalhado mal, não porque tenha havido alguma fraude. Precisam porque a economia parou e porque as autoridades decidiram que por razões de saúde pública era preciso parar a economia. É por isso que é precisa a intervenção do Estado. E eu gostava de ir aqui um bocadinho ao detalhe, porque algumas perguntas ficam sem responder. Senhoras e senhores deputados, nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que era preciso cumprir os contratos. Eu tenho que perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal não sabe aquilo que, em nome do Estado, contratou. E como é que pôde assumir no Parlamento um compromisso que viola aquilo que ele próprio decidiu contratar? E também vale a pena perguntar, já que discutimos o passado e os contornos da resolução, vale a pena também falar em alternativas, porque eu pergunto se a alternativa que estamos hoje a discutir era ter deixado o Banco Espírito Santo com a gestão que lá tinha e com o Estado a dar garantias públicas ao invés de fazer uma resolução, porque aparentemente parece que é isso que alguns senhores do PS preferem agora, como preferiram no passado. Bom, por último, gostava de dizer o seguinte: em política há prioridades. Nós passamos os últimos dias a discutir as transferências para o novo banco porque para este Governo a prioridade foi fazer esta transferência. Para o novo banco foi preciso cumprir contratos. Para as empresas portuguesas que esperam e desesperam pelas linhas de crédito que o Governo anunciou, já lá vai mais de um mês, já não é preciso contratar aquilo que se prometeu. Soubemos ontem, através da garantia mútua que o CDS chamou ao Parlamento, que ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciava linhas de crédito já atingem o limite de 5 mil milhões de euros, nós sabíamos, pouco tempo depois na Comissão, que na realidade só 8,7% desse montante é que estava efetivamente contratado. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas não tinha recebido nem um tostão. Mas soubemos também que até ao dia 16, 17 de abril, a esmagadora maioria das candidaturas não tinham sequer entrado. E só quando houve uma reformulação das linhas é que a esmagadora maioria das empresas se pôde candidatar. E aguarda-se até agora que o Governo venha explicar porque é que para estes empresários, pura e simplesmente, não havia contratos para cumprir, ao contrário do novo banco. Em segundo lugar, quero também lembrar as empresas exportadoras que esperam e desesperam por um seguro de crédito para poderem exportar dentro da União Europeia, que é onde nós temos os nossos principais clientes. Estes seguros estão parados desde o princípio da pandemia. Também para estes empresários e para os trabalhadores destas empresas que tanto são louvadas nos discursos, não há contratos que lhes valham como ao novo banco. Têm que esperar e não sabem quando é que terão seguros de crédito. Também para os trabalhadores que estão
em layoff. Sabemos que que o Governo se tinha comprometido, tinha contratado com as empresas que lhes pagaria até ao dia 28 de abril. Pois bem, ao contrário do novo banco, para estas empresas foi possível não cumprir o prazo e até hoje não sabemos exatamente quantas terão sido pagas, nem quantos trabalhadores estão abrangidos. E por último, e já que falamos em prazos, gostava de lembrar os contribuintes portugueses, aqueles que receberam reembolsos de IRS ou aqueles que ainda estão à espera de receber reembolsos de IRS, aqueles que adiantaram mais dinheiro ao Estado do que o que seria devido a impostos. Também para esses não lhes valeram os prazos, porque inexplicavelmente, neste período de pandemia em que muitos trabalhadores viram reduzido o seu rendimento e muitas pessoas ficaram sem emprego ou estão a receber um salário reduzido, mesmo para esses o Estado demorou mais tempo, mais uma semana, a processar reembolsos do que tinha demorado no ano passado. Para esses não havia contratos que o Estado tivesse que cumprir. Muito obrigada.